Olá, muito boa tarde. Uma maratona de negociações e um acordo para distribuir fundos europeus para a recuperação económica da União. Resultados de uma cimeira em Bruxelas, que vão merecer agora a análise de Graça Franco. Primeiro, mostramos-lhe acontecimentos que marcam a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Vaticano publicou um novo guia prático para ajudar bispos e responsáveis de institutos religiosos no tratamento de denúncias de abusos sexuais de menores. O documento foi preparado pela Congregação para a Doutrina da Fé e surge depois da Cimeira para a Proteção de Menores que o Papa promoveu em fevereiro de 2019 no Vaticano. Il vademecum non è una nuova legge, il vademecum è un aiuto che riprende le disposizioni vigenti in un modo pedagogico, speriamo, in un modo chiaro, per aiutare i vescovi, i superiori religiosi che si devono confrontare con casi di abusi di minori. Tante volte ci chiedono cosa faccio, cosa devo fare e noi abbiamo pensato, non soltanto noi, ma ci è stato richiesto da tante istanze, fate una guida che possa essere una guida pratica perché un vescovo, un superiore che si trova con questo problema possa vedere come procedere, cosa fa le differenti tappe. Com o tema Forçados como Jesus Cristo a Fugir, o Papa convida este ano todos os católicos a conhecer profundamente a realidade das pessoas deslocadas, tendo em vista o 106º dia do migrante e refugiado que se celebra 27 de setembro. Num novo vídeo, o Vaticano alerta para a perseguição da minoria religiosa Yazidi. Quest'anno ho voluto dedicare la giornata mondiale del migrante e rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio come Gesù Cristo costretti a fuggire, collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori. اشتكي جالك قنجة هكا أم حسايك ودوبكن أم فكرة بالشغلن أم ببنى فريقك حتى أدنب عن فئة مناقي هنا تشتكي قنج أم مستقبلش بعض زاروارة إيزيدية مسيحية كاكايا خاصة أقليات الدولة العربي. In un mondo in cui tutti vogliono avere ragione, non c'è più spazio per ascoltare, soltanto si parla, ma è solo attraverso un ascolto umile e attento che possiamo arrivare a riconciliarci davvero. No Vaticano, o Papa reforçou o apelo em favor do fim dos conflitos armados para ajudar as vítimas da pandemia, em particular nos territórios mais pobres. Francisco recordou que o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que pede o cessar-fogo global de forma a facilitar a luta contra a Covid-19. In questo tempo in cui la pandemia non accenna a arrestarsi, desidero assicurare la mia vicinanza a quanti stanno affrontando la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali. Mio pensiero va specialmente a quelle popolazioni le cui sofferenze sono aggravate da situazioni di conflitto. Rinnovo l'appello a un cessate il fuoco globale e immediato che permetta la pace e la sicurezza indispensabili per fornire l'assistenza umanitaria necessaria. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.
A Igreja Católica em Portugal publicou um documento com orientações para a catequese no novo ano pastoral no contexto da pandemia. A Igreja Católica em Portugal publicou um documento orientador para a catequese no próximo ano pastoral 2020-2021. Orientações para a catequese em tempo de pandemia são propostas do Secretariado Nacional da Educação Cristã, elaborado com o contributo de várias dioceses e para ser aplicado de acordo com as circunstâncias de cada uma. É um documento que, mais do que fechar num só sentido, nos abre para horizontes diversificados. Dá-nos todas estas possibilidades de podermos refletir, de perceber como é que vamos organizar as salas, os horários, os tempos, os catequeses, os grupos, o número dos grupos, como vão funcionar, a caminhada catequética, os tempos presenciais ou os tempos que possam ser mais digitais. Neste tempo de pandemia, preservar a saúde de todos é a prioridade, com as indicações da Direção-Geral de Saúde e da Conferência Episcopal Portuguesa e das dioceses. O novo documento, enviado para as dioceses, paróquias e comunidades, quer motivar a reflexão e olhar criticamente para a realidade da catequese. A partir daí também olharmos para aquilo que é a nossa realidade e as possibilidades que temos, e por isso depois poder ir percebendo que esta solução que acabou por acontecer muito neste tempo de pandemia, neste último trimestre, em que se recorreu muito aos meios digitais e à televisão mesmo, que foram transmitidos encontros ou propostas nestes meios digitais, que é uma proposta válida, mas que não pode a catequese também reduzir-se a isso. A catequese no próximo ano pastoral vai ter que ser reinventada a partir das regras publicadas e das avaliações locais. O documento dá pistas para a reflexão de outras dimensões que é importante valorizar, nomeadamente a participação da família, o acompanhamento personalizado dos catequizandos. Em primeiro lugar, é o papel que se voltou a perceber da importância e do papel fundamental que tem a família, como espaço de fé e de crescimento da fé, e de vivência dessa mesma fé e de celebração da fé. Este tempo nos ajuda a perceber isto, de voltarmos a ter esta necessidade de recolocar a família no centro da nossa ação catequética também. Por outro lado, temos também toda esta dimensão de perceber que esta oportunidade, que este tempo nos criou aqui a necessidade de percebermos como chegar a cada catequizando, este acompanhamento talvez um pouco mais personalizado até, naquilo que era o habitual dos encontros presenciais. Às vezes pode estar o grupo como primeira grande realidade, esquecermos aquilo que é cada um e aquilo que são as suas particularidades. O diretor do Secretariado da Educação Cristã da Diocese de Leiria Fátima destaca que os catequistas são também uma dessas três dimensões, em concreto as necessidades de formação. Para os próprios catequistas traz também uma percepção daquilo que é o seu papel como educadores da fé, dentro da comunidade cristã, mas com aqueles que lhes são confiados, e também deles próprios como catequistas, diante daquilo que é toda esta situação e toda esta novidade, de poderem também perceber as necessidades de formação que têm. O percurso catequético faz-se também de festa, onde se destacam 3 sacramentos: a primeira comunhão, a profissão de fé e o crisma. A Conferência Episcopal Portuguesa já tinha publicado orientações para a celebração dos sacramentos e o novo documento relembra e incentiva a avaliação de cada um dos grupos e cada uma das caminhadas, para não ser uma data no calendário. Nós não queremos simplesmente acabar com as coisas, nem queremos fazer as coisas por fazer. Queremos fazer com sentido, não é? Pistas para o retomar da catequese e das celebrações que a elas estão ligadas em segurança. Uma perspectiva afirmada pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. E hoje é bom que se tenha esta noção, não é perigoso vir celebrar nas nossas igrejas. E também tudo aquilo que se fizer daqui para a frente é bom que seja feito com esta marca. Nós queremos encontrar pessoas
e modos de fazer e de celebrar que sejam compatíveis com os cuidados a ter com a pandemia, mas que ao mesmo tempo sejam propagadores de nova força e nova energia que as pessoas precisam e o mundo precisa. Orientações para a catequese em tempo de pandemia. Um documento motivador de análise e reflexão em tempos indefinidos e de incerteza, publicado pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã, que coordena o Departamento da Catequese para preparar o ano pastoral 2020-2021. Acompanhe estas e outras notícias que atualizamos permanentemente em agência.eclésia.pt. Agora falamos com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença, a propósito do acordo a que chegaram os 27 chefes de Estado e de Governo dos países da União Europeia. Graça, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. O que é que dizem estes números todos, 45 mil milhões para Portugal? Olhem, dizer que nós vamos ter que fazer qualquer coisa como 3 vezes mais esforço para executar bem as verbas que estão disponíveis e que estão ao nosso alcance. É uma parte que depende de nós. Exatamente, é um facto que depende de nós e é um facto que não nos deixa muito descansados, porque nós estávamos habituados a não executar plenamente aqueles 2 mil milhões que às vezes tínhamos disponível e agora vamos ter o triplo disso para gastar e, portanto, para gastar de forma, digamos, sistematizada e muito de acordo com aquilo que é a divisão entre fundos a fundo perdido e empréstimos. Nós sabemos que somos um país altamente endividado, por isso nos batemos tanto para que a maior fatia fosse a fundo perdido, porque nem as empresas têm grande capacidade de se endividarem ainda mais. Claro que do outro lado estavam 4 países que fizeram o papel de maus da fita, não é? Os países frugais, liderados pela Holanda, que de facto nunca têm assim umas relações muito simpáticas com Portugal. O histórico já o vai demonstrando. Exatamente, já tínhamos aquele presidente do Eurogrupo que também era bastante antipático e que não mudaram de atitude, ou seja, consideram que os países do Sul são muito dados a gastar mal o dinheiro, sobretudo o dinheiro a fundo perdido. E, portanto, eles queriam mais empréstimos e os empréstimos são também a taxas muito, muito favoráveis. Portanto, digamos que estamos a falar de empréstimos concedidos numa base muito, muito diferente dos empréstimos bancários, mas terão de ser pagos, obviamente, não é? E, portanto, desse ponto de vista, contam para a dívida geral e nós já estamos com a corda na garganta e, portanto, mesmo sem ter de cumprir aqueles critérios do Pacto de Estabilidade, que estão suspensos para estes efeitos, era muito favorável o a fundo perdido. E eram essas ajudas pelas quais nos batíamos, não ficámos muito prejudicados. No fundo, ficámos com um corte face às melhores expectativas da ordem, não chega a 300 milhões de euros e depois de rapar o tacho dos outros fundos todos disponíveis, ainda conseguimos compensar, por exemplo, com um plano específico para o Algarve, que não é um plano específico para o turismo, é um plano específico para a região algarvia, que tem mais coisas, tem agricultura, tem as laranjas, tem outras exportações e, portanto, também precisava muito de recuperar, porque foi fortemente afetada pela crise do turismo e, portanto, digamos que no cômputo geral Portugal saiu-se bastante bem. E agora é preciso dar fogo à peça, não é? E lançar mãos à obra. Exatamente. Antes de vermos como essa aplicação do dinheiro, porque é o desafio, aplicar bem o dinheiro entre nós, a Europa sai fragilizada deste processo negocial? Olha, eu acho que sim, acho que não foi um bom exemplo, acho que foi ali uma barganha dos vários meios disponíveis que não ficaram bem, nem os frugais, nem aqueles países do grupo de Visegrado, que são países que têm alguns problemas de democracia e, portanto, que também eram alvo de uma tensão muito grande, porque por parte
parte da Europa havia toda a conveniência em ligar as ajudas concedidas a esses países, independentemente de terem sido muito ou não afetados pelo Covid, ao cumprimento do Estado de Direito. A Comissão Europeia encontrou ali uma fórmula inteligente de ligar as duas coisas, porque as duas coisas não podem ser ligadas de acordo com os tratados. Portanto, quem está dentro da Europa é, por definição, democrata, ou seja, não há maneira de dizer, bem, só vos passamos os fundos se forem democratas, porque isso, no fundo, era admitir que no clube poderiam estar uma espécie de ditaduras, a que nós chamamos eufemisticamente democracias iliberais. Isto é um conceito que não existe, não é? E a Europa, através da Comissão Europeia, disse, bom, nós precisamos pelo menos de tribunais independentes e a garantia dos tribunais independentes é o bom funcionamento do Estado de Direito, porque senão não temos maneira de controlar a aplicação dos fundos e, portanto, isto tem que estar ligado, não é? Não ficou ligado desde já, mas ficou, enfim, adiado para uma segunda fase, ver-se que mecanismos é que são possíveis criar, que caibam dentro dos tratados, mas de facto eu acho que houve sobretudo de início uma suspeição entre os membros, uma Europa que não conseguia falar a uma só voz, que estava a falar quase, não era bem a 27 vozes, porque o eixo Paris-Bona funcionou muito bem, a senhora Merkel e o senhor Macron estiveram do mesmo lado, sempre do mesmo lado, mas depois estes países pequenos criaram vários grupos com a lógica do dividir para reinar. Portugal esteve lindamente durante toda a cimeira, há que orgulhar-nos do facto de ter negociado o melhor possível dentro daquilo que eram os nossos interesses, mas também dentro do interesse maior, que é o interesse de arrancar com uma economia forte, com uma economia resiliente, uma economia mais limpa, uma economia que possa ter um melhor lugar no mundo, e acho que nós estávamos também preocupados com tudo isso e desse ponto de vista, desta vez não nos saímos nada mal. E não vamos falar dos projetos e das obras do betão, onde enfim, muitas estruturas vão avançar e obras estruturais vão avançar, porque desafiava a falar das pessoas. Os portugueses, como é que ficam no meio disto tudo? Olha, não são completamente incompatíveis, também não podemos olhar para o TGV, é uma obra inútil e os portugueses precisavam de ajudas para as famílias. Bom, o TGV é uma obra que nos persegue, quanto mais depressa for feita, não é? Mais depressa resolvemos esse problema de uma ligação. E vai criar trabalho que vai ajudar as famílias. E é que está, não é? Vai gerar trabalho, uma boa parte do trabalho não é gerada cá, porque nós sabemos que vamos depois importar boa parte dos materiais, boa parte das carruagens, nada disso é feito aqui. Mas, pelo menos a nível dos carris, daquilo que tem que ser aberto, das estruturas de eletricidade a montar, vai dar emprego a Portugal. E vai dar emprego em Portugal a portugueses e não portugueses, mas quer dizer, isso é sempre assim, não é? A mão de obra não qualificada até seria bom que não fosse para portugueses, porque nós, infelizmente, é que continuamos a ter mão de obra muito desqualificada, e que é desqualificada aqui e é desqualificada quando é tratada como imigrantes noutros países. Portanto, também não é mau que nós acolhamos alguns imigrantes para esse tipo de trabalho que os nossos portugueses também estão a fazer noutros países, ou que pelo menos numa fase do nosso desenvolvimento nós fizemos nos outros países. Isso não tem nada, isso até é bastante solidário, digamos, na economia mundial. É evidente que houve programas que foram caindo e que eram muito importantes para nós, ou seja, o programa em concreto da capitalização das empresas, nós estávamos muito interessados nele e caiu para já. O programa da ciência e investigação levou grandes cortes, o programa da saúde, que era para nós muito importante por causa do Serviço Nacional de Saúde, ficou assim mais ou menos pendurado. Agora temos que ver como recuperar algumas verbas perdidas. O plano do digital tornou-se mais difícil. Para a agricultura não tanto, porque a agricultura, apesar de tudo, no
cômputo dos 5 anos em que vai entrar em vigor, há um aumento. Depois há umas partes em que saímos prejudicados, mas temos, por exemplo, essa verba para a região algarvia que cobre uma parte da nossa agricultura e indústria transformadora. Portanto, digamos que agora cabe a Portugal ser esperto, não é? E criar os programas que vão ao encontro dos fundos que estão disponíveis. Mas não podemos muito dizer, bem, as famílias precisavam de redução dos impostos. Bom, se calhar o Estado, ganhando margem de manobra para o aeroporto de Lisboa, que vai ser construído, pode se calhar baixar depois um pouco o IVA que nos atinge a todos, baixar depois um pouco, que é o que estão a fazer países como a França, países como a Irlanda, países como a Espanha. Portanto, se calhar é possível depois uma outra política interna mais amiga das famílias e que até agora não era possível praticar. E podemos esperar que estes fundos todos deem muito mais trabalho aos portugueses? Bom, eu estou um bocadinho cética, não é? Um bocadinho cética, sim, porque nós temos razões para estar céticos por causa da parte da corrupção, da adjudicação, da falta de transparência. É importante ouvir o povo, e o povo está particularmente de pé atrás. Ou seja, é preciso criar linhas muito transparentes, mecanismos de controle muito eficazes para que nunca mais aconteça aquilo que aconteceu com as ajudas de pré-adesão. Que foi de repente tudo desviado assim para uns carros de alta gama, umas empresas que funcionavam um bocadinho e depois iam à falência. Isto não pode voltar a acontecer. Esperemos de facto que não volte a acontecer e consigamos mudar a nossa economia e o nosso país. E a nossa cultura, no fundo também a nossa cultura. Exatamente. Graça, muito obrigado por teres aqui analisado estas negociações que decorreram em Bruxelas e que esperemos que ajude a transformar Portugal. Muito obrigado. A terminar, lembro ainda que a nossa edição rádio na Antena 1 chega até si quando forem 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde, boas férias se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.